Você falando do que o Brasil vive hoje, pode viver daqui a 50 anos, e a gente sabe que quem vai mudar o país é exatamente o político. É a política que muda o país. E o político é que representa essas ações, né? Você vai lá e me conta que você falou mal de um cara e eu já fico pensando assim, pô, isso vai mandar matar esse cara. Porque tem muita gente aqui na área que a gente sabe que some. O político começa a fazer muito trabalho, falar muita verdade, ele acaba sumindo. Como é que você faz para mudar esse país? Eu já sofri até atentado, assim, mas eu não fico falando, porque eu não tenho preocupação com isso, que eu sei me defender, entendeu? Mas o Brasil passa por um momento muito triste, muito difícil, que, ao que tudo indica, nós vamos escolher, nós, na verdade, vamos colocar um outro tempo de verbo. Nós temos escolhido, já há um bom tempo, quem que é o sátrapa do país, quem que é o gerente do país, não quem é o presidente do país. Porque quem comanda o país são forças alienígenas, são forças estranhas. O Brasil não passa de uma feitoria colonial de extração de minérios e de produção agrícola. Antes de começar a Copa de 70, o treinador da Tchecoslováquia deu uma entrevista, e à época o Rivellino e o Tostão eram reservas na seleção brasileira. E o treinador da Tchecoslováquia pegou e falou: me dá o Tostão e o Rivellino que eu ganho a Copa do Mundo. Então, fazendo uma comparação, se o senhor for ali no Porto de São Luís, no Maranhão, tendo como origem lá no Pará, o Vale do Paraopeba, são exportados mais de 40 tipos de minérios via aquele porto para a Europa e Estados Unidos e Japão, milhões de toneladas todo mês. Cada tonelada dessa é paga com o preço de uma agulha, ou seja, praticamente não é paga. O Brasil celebra o progresso dos outros povos, que, com a nossa riqueza, industrializa, lastreia a moeda deles e nos mandam a juros escorchantes. Hoje no Brasil, 80% a 90% da produção agrícola, da produção comercial, da produção industrial drena, evade-se para o estrangeiro, fazendo a fortuna do estrangeiro, e ao lado do senhor, as favelas, os mocambos, o sofrimento, as desgraças, as violências, os crimes. Está bem explicado. Muito triste que um povo tão rico, que não somos um povo pobre, com todo o respeito que possa merecer outros países. O Brasil não é uma Nicarágua. O Brasil não é um El Salvador. Então nós estamos montados numa montanha de minérios e numa montanha de ouro e discutindo se a esmola a ser dada para o povo vai ser 400, se vai ser 600 ou se vai ser 800 reais. Isso é verdadeiramente lamentável. Isso é como um poema de Neruda, compreende? Nós estamos proibidos de semear as nossas terras e parir as nossas minas. Isso é como um Cérbero na porta, proibindo o progresso do país, proibindo o progresso do povo. Então, se fosse eu candidato a presidente da República, eu diria para o meu povo, brasileiros, depositem o seu voto no Chiarelli. A minha primeira proposta é de que não vou deixar roubar uma pepita, seja de ouro, seja de prata, seja de areia, seja do que for do nosso país. E com toda essa riqueza, vamos elaborá-la, penhorá-la, produzi-la, industrializá-la e daí lastrear a nossa moeda, que será a moeda mais forte do mundo, ou entre as moedas mais fortes do mundo. Agora, ficar com proposta de como vai negociar o pagamento de dívida, que ninguém explica essa dívida. Ninguém sabe. Não é nossa, né, mano? Isso que eu estou dizendo é um espírito do Barão de Mauá falando. Quer dizer, o homem que construiu as rodovias no Brasil, os ingleses levaram a fama.
Isso é o espírito de um Zerzedelo Correia, um deputado antigo da República Velha, que dizia de que o Brasil não precisa do mundo, o mundo é que precisa do Brasil, compreende? Ou como aquele Kipling, aquele escritor inglês que quando teve para o Brasil falou, é o único país no mundo que basta a si mesmo. Então, essa seria a minha promessa ao povo brasileiro. Nós nos bastamos a nós mesmos. E caso nós não tenhamos tecnologia, também prometo um sistema educacional que o mundo nunca viu para preparar nossas crianças para serem químicos, para serem físicos, para serem biólogos, para serem matemáticos, e para que a polícia não tenha tanto trabalho como está tendo, porque é um povo abandonado, desorientado, que não é lhe ensinado nem a disciplina, nem o direito e principalmente nem as suas obrigações. Caramba, eu vou te falar, hein? O presidente teria que ter essa opção. Eu não vejo o presidente mas não é fácil não, mano. Ele não tem essa opção A gente hoje. vai sofrer várias sanções, né? Tá certo, a gente vai ser auto-independente, mas vamos sofrer sanções. Ah, sim, enfim. Inclusive, eu vou dizer para talvez até uma guerra, né, cara? Os caras não vão aceitar e vai querer invadir. Veja só. O Brasil corre seríssimo risco disso, de invasão estrangeira. Esse é meu medo. Invasão estrangeira. Sério? Inclusive, é evidente. Pô, nosso povo bom do carnaval, do futebol... Mas já não Zé. mostra força, pô. Não... A partir do momento que fala que não vai mandar um só desses minérios para fora, a fragata para aqui. Mas a gente não tem força pra brigar com nenhum país do mundo, Vietnã né? também não tinha, né? Mas tudo bem.